Há alguns anos eu vivia como se o mundo inteiro estivesse em guerra comigo. Cada pequeno problema era um campo de batalha, cada crítica uma ferida, cada dia uma luta para provar que eu era forte o bastante. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Bastava uma palavra errada para me tirar do eixo, uma decepção para me derrubar, um obstáculo para me fazer duvidar de mim mesmo. Eu reagia a tudo, como se a vida fosse um ataque constante. Até que um dia, cansado de me sentir à beira do colapso, encontrei um livro antigo, de capa simples e páginas amareladas. Meditações, de Marco Aurélio. E foi ali, entre aquelas palavras escritas há quase 2000 anos, que comecei a entender o verdadeiro significado da força. Lembro que a primeira frase que me marcou foi: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará a força." Foi como se ele estivesse falando comigo, porque eu passava a vida tentando controlar o incontrolável, as pessoas, as situações, o futuro, e ao falhar nisso, me sentia fraco. Marco Aurélio me mostrou que a verdadeira força não é dominar o mundo, mas dominar a si mesmo. E foi a partir dessa ideia que minha vida começou a mudar. Naquele tempo, eu era dominado pelas emoções. Se algo dava errado, eu reagia impulsivamente. Se alguém me ofendia, eu respondia na mesma intensidade. Vivia num ciclo de reatividade, confundindo resposta com força. Mas o imperador filósofo, que enfrentou guerras, traições e perdas, dizia: "A melhor vingança é não se parecer com quem te feriu." Essa frase me fez repensar tudo. Percebi que ser inabalável não é endurecer, é permanecer sereno mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o caos. Então comecei um exercício diário. Toda vez que algo me irritava, eu parava e me perguntava: "Isso está sob o meu controle?" E na maioria das vezes a resposta era não. E com o tempo, o que antes me tirava do sério começou a perder força. O trânsito, os comentários, as decepções. Percebi que o que me machucava não era o que acontecia, mas a forma como eu interpretava o que acontecia. Era a minha mente que criava a dor. E quando entendi isso, descobri algo que Marco Aurélio chamava de tranquilidade interior, uma calma que não depende do externo. Mas a verdadeira transformação não veio da leitura, e sim da prática. Porque ler sabedoria é fácil, viver sabedoria é difícil. Houve dias em que falhei miseravelmente, dias em que perdi o controle, em que deixei a raiva me guiar. E nesses momentos, eu lembrava de outra frase: "Quando acordares pela manhã, lembra-te de que os homens com quem irás lidar hoje serão intrometidos, ingratos, arrogantes, falsos, invejosos e rudes. Mas eles são assim porque não conhecem o bem e o mal." Ele não dizia isso para nos tornarmos cínicos, mas para nos prepararmos, para nos lembrar que a paz vem de não esperar que o mundo seja justo. Aos poucos percebi que ser inabalável não é ser insensível. É sentir tudo, mas não se deixar dominar. É ter um coração calmo em meio ao caos. Marco Aurélio viveu em meio à peste, às guerras e às traições, dentro do próprio império, mas ainda assim escrevia sobre bondade, paciência e propósito. E isso me fez questionar: se ele, um homem cercado de poder e dor, conseguia permanecer sereno, o que me impedia de fazer o mesmo? Comecei a praticar o que ele chamava de exame da alma. Todas as noites, antes de dormir, eu revisava meu dia. Pensava nas vezes em que perdi a calma, nas palavras que não deveria ter dito, nas reações que me afastaram da minha paz. E aos poucos fui me tornando observador de mim mesmo. Percebi que a força não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. A vida, então, começou a me testar. Perdi pessoas, enfrentei dificuldades financeiras, passei por períodos de solidão profunda.
E em cada um desses momentos, as palavras de Marco Aurélio voltavam. Aceite tudo o que lhe acontecer, pois nada é tão útil quanto aquilo que o destino lhe traz. No começo, isso parecia impossível. Como aceitar a dor, a perda, o fracasso? Mas quanto mais eu resistia, mais sofria. E quando comecei a aceitar, algo incrível aconteceu. A dor continuava, mas o sofrimento diminuía. Porque eu deixei de lutar contra o inevitável. Percebi que a vida não está aqui para nos poupar, mas para nos moldar. Cada dificuldade é como o fogo que purifica o ouro. E Marco Aurélio me ensinou a ver o obstáculo não como inimigo, mas como caminho. O que está em seu caminho torna-se o caminho. E essa frase se tornou meu mantra, porque é fácil agradecer quando tudo vai bem, mas o verdadeiro crescimento vem quando aprendemos a agradecer até pelos problemas. Com o tempo, o mundo à minha volta não mudou. As pessoas continuaram sendo como são, os desafios continuaram vindo, mas algo dentro de mim mudou profundamente. Comecei a perceber que a vida é neutra. Somos nós que colocamos rótulos de bom ou ruim nas coisas. E quando você para de rotular, tudo se torna aprendizado. Há uma passagem em Meditações que diz: o homem é atingido não pelas coisas, mas pela opinião que tem delas. E isso se tornou uma verdade viva para mim. Cada vez que algo me abalava, eu perguntava: é o que aconteceu que me machuca ou o que eu pensei sobre o que aconteceu? E quase sempre era o pensamento, a raiva, a tristeza, a frustração, tudo vinha da minha resistência ao que é. Quando comecei a aceitar o presente exatamente como ele é, encontrei algo que nunca imaginei possível: paz. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de consciência. É olhar o caos e permanecer inteiro. É ver o sofrimento e escolher compaixão. É perder algo e ainda assim agradecer. Marco Aurélio dizia: o universo é mudança, a vida é opinião. E essa simples compreensão me libertou. Às vezes me perguntam: como você consegue se manter calmo quando tudo dá errado? E a resposta é: eu não tento controlar o que dá errado. Eu apenas controlo o que depende de mim, meus pensamentos, minhas atitudes, meu foco. E quando você vive assim, o mundo pode ruir à sua volta, e mesmo assim, você permanece firme, não porque é frio, mas porque entende que cada coisa tem seu tempo. Lembro de uma passagem em que Marco Aurélio fala sobre o rio. Ele diz que o tempo é como uma corrente que arrasta tudo consigo. Resistir é inútil, mas aprender a fluir é sabedoria. E foi isso que aprendi. Fluir não é desistir, é se adaptar. É encontrar significado até no sofrimento. Essa filosofia me fez perceber que tudo o que acontece é oportunidade de prática. Alguém te ofende? Pratique paciência. Algo dá errado? Pratique aceitação. Sente medo? Pratique coragem. A vida inteira se torna um treinamento. E quando você encara cada situação como uma chance de fortalecer sua alma, a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Houve um momento em que percebi que ser inabalável não é sobre resistência física, é sobre flexibilidade espiritual. É sobre ser como o bambu que enverga, mas não quebra, porque a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com mais consciência. Marco Aurélio dizia: se algo externo te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação sobre ela, e isso você pode apagar a qualquer momento. Essa é a liberdade suprema, entender que nada tem poder sobre você, a menos que você dê esse poder. E essa compreensão é o início da verdadeira serenidade. Hoje, quando algo me tira do eixo, eu me lembro: tudo é transitório. A alegria, a dor, o sucesso, o fracasso, nada permanece. E quando você entende isso, começa a valorizar o que realmente importa:
o presente. Porque é nele que a vida acontece. O passado é memória, o futuro é projeção. Só o agora é real. E é no agora que você pode escolher quem quer ser. Por isso, se eu pudesse resumir tudo o que aprendi com Marco Aurélio em uma frase, seria esta: a vida não precisa ser fácil, precisa ser significativa. E significado se constrói na forma como reagimos ao que nos acontece. Cada perda, cada dor, cada queda tem um propósito: moldar quem você está se tornando. Se você está ouvindo isso e sente que a vida tem te testado demais, lembre-se, cada teste é uma chance de se tornar mais forte. Não o tipo de força que grita, mas a que permanece em silêncio e continua. Porque ser inabalável é exatamente isso: continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Então, hoje eu quero te fazer um convite. Olhe para a sua vida e se pergunte: o que está me tirando a paz? O que está fora do meu controle que ainda insisto em segurar? Respire fundo. Solte. O que for realmente seu, permanecerá. O que não for, partirá. E no espaço que sobra, nasce a quietude. A mesma quietude que guiou Marco Aurélio e que pode guiar você também. Agora, se essa mensagem tocou algo em você, se te fez refletir, quero que escreva aqui nos comentários: eu escolho a serenidade. Porque essa frase é mais do que palavras, é um lembrete de que você tem poder sobre sua mente e é aí que mora sua liberdade. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de calma em meio ao caos e se inscreva no canal para continuar essa jornada de sabedoria e autodomínio. Porque no fim das contas, ser inabalável não é sobre vencer o mundo, é sobre vencer a si mesmo. E quando você faz isso, o mundo inteiro muda,